Vamos começar entendendo o que é a lei, dentro do direito civil, no capítulo sobre noções gerais. Na visão clássica, a lei é uma norma geral e obrigatória. Ela vem de uma autoridade competente e tem sanção. Ela é a fonte primordial do direito. Em sentido estrito, lei é o ato produzido pelo poder legislativo. É esse ato que fixa as regras de comportamento social. Repara que, para produzir efeitos, a lei precisa passar por duas etapas essenciais. Etapas essenciais para a lei produzir efeitos. Promulgação, atesta solenemente que a lei existe, é o nascimento da norma. Publicação, dá a ciência oficial do texto, e é pressuposto para a entrada em vigor. Lei é um conjunto ordenado de regras, formalizado em texto escrito, resultado de um processo legislativo formal. 7 características estruturais da lei. Generalidade. Imperatividade. Autorizamento. Permanência. Competência. Hierarquia. Alcance. A generalidade significa que a norma atinge todos os destinatários possíveis, sem distinção. Pensa no estatuto de uma categoria profissional, ele regula todo mundo que se enquadra naquela categoria, sem exceção pessoal. A imperatividade é o comando da lei. Ela exige ações, impõe, ou exige abstenções, proíbe. Essa característica é o que diferencia a lei das leis físicas, que apenas descrevem, mas não ordenam. E é isso também que aproxima a lei de outras normas éticas, como a moral e a religiosa. O autorizamento é o que autoriza o uso legítimo da força para garantir o cumprimento da lei. É o que dá lastro à coerção estatal. A permanência, como regra geral, significa que a lei não se exaure numa única aplicação. Ela permanece vigente até ser revogada por outra lei. Mas atenção, existe exceção. As normas de disposições transitórias e as leis orçamentárias já nascem com prazo certo de duração. A competência diz que, para ter validade erga omnes, a lei precisa ser produzida pela autoridade legalmente investida desse poder. Se o ato extrapola a competência legislativa, ele é nulo. E cabe ao judiciário negar aplicação a esse ato. Agora vamos falar de hierarquia normativa, usando a pirâmide de Kelsen. A estrutura do ordenamento pode ser representada em 3 níveis. Pirâmide de Kelsen. Topo, Constituição Federal e emendas constitucionais. Nível intermediário, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Base, decretos, regulamentos, portarias, regimentos e instruções normativas. Aqui vale um destaque importante, lei complementar e lei ordinária. Não existe relação de hierarquia entre elas. O que existe é delimitação constitucional de competências, seguindo o princípio da especialidade. Isso quer dizer que cada espécie normativa atua no campo material que a Constituição reservou para ela. Essa é a posição doutrinária dominante, e também é a linha adotada pelo STF. O mesmo vale para leis federais, estaduais, municipais e distritais. Tampouco existe hierarquia entre elas. O que pode existir é conflito de competências, cada ente tem seu espaço legislativo próprio, e há também situações de competência concorrente. A solução desses conflitos é tema de direito constitucional. Classificação quanto ao alcance. Lei geral, aplica-se a um número indeterminado de pessoas, sem critério particular, exemplo, Código Civil. Lei especial, regula a matéria com critérios próprios e específicos, exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Classificação quanto à duração. Lei permanente, regra geral, vigora até ser revogada, sem prazo pré-fixado. Lei temporária, exceção, nasce com prazo certo de vigência, normalmente para atender uma situação circunstancial ou emergencial, exemplo, legislação de grandes eventos esportivos. Não confunda ausência de hierarquia com ausência de limites. Mesmo sem hierarquia entre LC e LO, cada uma só pode atuar dentro do campo material que a Constituição reserva para ela. Desrespeitar essa reserva gera inconstitucionalidade, não uma quebra de hierarquia. A ideia de que lei complementar é superior à lei ordinária é uma armadilha comum. A diferença está no quórum de aprovação e na matéria reservada, não numa posição hierárquica. Cuidado também com a diferença entre promulgação e publicação. A promulgação atesta a existência da lei. A publicação é o que efetivamente possibilita sua futura vigência. São atos distintos e sequenciais. A permanência é a regra, mas não é absoluta. Leis temporárias e disposições transitórias são exceções expressamente previstas. Competência mal exercida não gera lei hierarquicamente inferior, gera lei nula, sujeita a controle pelo judiciário. Erros clássicos. Lei complementar está acima da lei ordinária na pirâmide normativa, errado. Ambas ocupam o mesmo nível hierárquico. A distinção é de competência material e quórum, não de hierarquia. Lei federal prevalece sobre lei estadual por ser hierarquicamente superior, errado. Não há hierarquia entre entes federativos nessa relação.
O que existe é repartição constitucional de competências, podendo haver conflito de competência, mas não de hierarquia. Toda lei, por ser permanente, jamais perde vigência antes de ser revogada, errado. Leis temporárias e disposições transitórias nascem com prazo certo e se exaurem automaticamente, sem precisar de revogação expressa. A imperatividade da lei a torna igual a uma lei física, no sentido de comando inexorável, errado. A imperatividade é um dever de conduta imposto ao ser humano, pode ser violado, e aí gera sanção. Já a lei física apenas descreve regularidades naturais, sem impor deveres. Resumo rápido. Lei é norma geral, imperativa, dotada de sanção, criada pelo legislativo. A promulgação é o nascimento da lei, a publicação é o requisito para a vigência futura. Existem 7 traços centrais: generalidade, imperatividade, autorizamento, permanência, competência, hierarquia e alcance. Entre L, C e LO, não há hierarquia, só campo de competência, pela especialidade. Entre lei federal, estadual e municipal, também não há hierarquia, apenas repartição de competências. A regra geral é a permanência, a exceção são as leis temporárias ou circunstanciais. Lei geral, como o Código Civil, se diferencia da lei especial, como o CDC, pelo alcance e pelo critério de aplicação. Para quem estuda para a banca Sebrasp, um complemento importante: a banca costuma testar justamente essa confusão entre hierarquia e competência. Ela cobra assertivas do tipo lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária, que é falso, ou existe hierarquia entre lei federal e lei municipal, também falso. Também é comum a banca explorar a diferença entre promulgação e publicação, tentando trocar os conceitos. E ainda cobra-se determinada característica, como a permanência, é absoluta ou admite exceção, no caso, as leis temporárias. E fica a regra de revisão para você guardar: entre espécies normativas do mesmo patamar constitucional, pense sempre em competência, nunca em hierarquia.